Olá pessoal, eu sou Guilherme Barbosa, estudante do 8º período de História da PUC Minas, e nesse vídeo vamos começar a aprender sobre a sociedade mineira e, de início, os primeiros habitantes desse território, os povos indígenas. A presença de grupos humanos no território mineiro é muito antiga. Em 1975, pesquisas feitas por arqueólogos na região de Santa Luzia descobriram cerca de 1/3 de esqueleto feminino, ao qual deram o nome de Luzia. As pesquisas revelam que Luzia viveu aproximadamente 11.500 anos atrás. Ela tinha cerca de 1,5 metro de altura e morreu com pouco mais de 20 anos. O estudo dos dentes indicou que ela se alimentava principalmente de frutos, sementes, raízes e folhas. Luzia foi encontrada a 13 metros de profundidade, mas não chegou a ser enterrada, como era de costume de seu povo. Isso pode indicar que ela sofreu um acidente ou foi atacada por algum animal. Em todo o estado, existe cerca de 1.000 sítios arqueológicos. Muitos desses sítios são abrigos, grutas e cavernas, e neles há pinturas nas rochas, que são as famosas pinturas rupestres. Restos de fogueiras, de alimentos, armas e ferramentas feitas com pedras, dentes, ossos e madeiras, objetos de cerâmica, dentre outros. Esses sítios arqueológicos estão localizados principalmente nos municípios de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Vespasiano, Santana do Riacho, Entre Rios de Minas, Montalvânia, Itacarambi e Januária. Cada vez mais, o resultado das pesquisas sobre primitivos habitantes de Minas Gerais tem demonstrado que o conhecimento histórico não é definitivo e ele está sempre em construção. As populações indígenas de Minas Gerais. Muitos dos atuais povos indígenas de Minas Gerais são descendentes daqueles que ocupavam o território mineiro nos séculos 17 e 18, quando ele passou a ser explorado e ocupado por pessoas que procuravam ouro e outras riquezas. Não se sabe exatamente quantos grupos indígenas viviam no território antes da chegada desses colonizadores, mas o mapa ao lado dá uma ideia da grande diversidade de povos no passado. Vários motivos provocaram a diminuição das populações indígenas no território mineiro ao longo do tempo. Milhares de indígenas foram expulsos de suas terras, perseguidos e mortos pelas pessoas que ocupavam o território para explorar o ouro e outras pedras preciosas, ou ocupando as terras indígenas para a plantação e a criação de animais para o sustento das pessoas que trabalhavam nas minas de ouro. Com o tempo, as maiores populações indígenas ficaram concentradas nas regiões dos Rio Doce e Mucuri, onde não houve exploração de ouro, como em outras regiões do estado. Em 1808, foi declarada uma guerra contra os indígenas que viviam nessas regiões, porque havia o interesse em ocupar as suas terras. Os povos eram descendentes dos aimorés e se dividiam em muitas comunidades, como os coroados, puris, coropós, goitacazes, krenaques, entre muitos outros. Apesar de serem povos diferentes, eles eram reconhecidos como botocudos porque enfeitavam os lábios e orelhas com botox, rodelas feitas de ossos, pedras ou madeira. Nessa guerra, os indígenas eram aprisionados e escravizados. Os soldados que matavam maior quantidade recebiam um salário melhor e quem invadia terras indígenas era premiado com 10 anos sem pagar impostos. Depois de uma década de guerra, a região viveu um breve período de paz. Quartéis foram criados na região e os militares procuraram manter um bom relacionamento com os indígenas. Porém, a paz não durou muito, pois cada vez mais fazendeiros ocupavam as terras indígenas. No século seguinte, em 1913, vários conflitos aconteceram entre indígenas e fazendeiros na região do Rio Doce. Durante décadas, as terras indígenas foram desmatadas e transformadas em fazendas. Muitos fazendeiros recebiam do governo um documento que mostrava que eles eram verdadeiros donos dessas terras. Atualmente, nem todas as comunidades indígenas têm a sua terra demarcada. De maneira geral, as terras onde eles vivem têm poucas matas, o solo não é fértil, os recursos de água são poluídos ou assoreados. E há outros problemas, como melhoria na educação, na assistência médica e no transporte. Então, entre as principais reivindicações dos povos indígenas. Em Minas Gerais, existe atualmente um número bem menor de povos indígenas. Veja alguns números dessas populações indígenas no século XXI. Podemos ver que a história de Minas Gerais mostra inúmeros exemplos de desrespeito ao direito à vida. Muitas vezes, grupos humanos inteiros foram perseguidos e mortos, como é o caso das populações indígenas. Intolerância, preconceito, ódio e principalmente interesses econômicos motivaram assassinatos coletivos.
É importante saber que o direito à vida não significa somente o direito de sobreviver. É preciso que a vida seja digna. Os cidadãos devem ter condições de satisfazer suas necessidades básicas, físicas, intelectuais, sentimentais, espirituais e morais. Por enquanto é só, e no próximo vídeo vamos dar continuidade à história da sociedade mineira. Até lá!